E, gente, eu vou mudar de assunto agora, trazer um tema bastante polêmico. A flexibilização de armas de fogo no país. Ao todo, o governo federal alterou cerca de 30 normas sobre as regras que facilitam os requisitos para posse e porte de armas. O novo Estatuto de Controle de Armas de Fogo foi aprovado recentemente pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Agora a matéria será apreciada em plenário. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Selma Souza. Põe na cena. O assunto divide opiniões. O acesso dos brasileiros às armas de fogo tem sido alvo de discussões desde que o governo federal alterou regras que facilitam as exigências para posse e porte de armas. Cerca de 30 normas foram alteradas. Recentemente, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o novo Estatuto de Controle de Armas de Fogo em substituição ao Estatuto do Desarmamento. A proposta segue para votação em plenário e estudiosos em segurança veem com preocupação o armamento da população. Com armas em casa, a possibilidade desse cidadão colocar sua família em risco, colocar os vizinhos em risco em um momento de calor, de emoção, é muito grande. Então, o risco, ele é notório, somos contra, óbvio, se somos dentro do Comitê do Desarmamento, somos contra o cidadão comum estar portando esta arma de modo indevido e ilegal. Quanto mais armas nas ruas, de fato, menos vidas são salvas, porque os números apontam isso. O novo Estatuto de Controle de Armas de Fogo assegura a todos os cidadãos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos em lei o direito de possuir e portar armas de fogo para a legítima defesa ou proteção do próprio patrimônio. Especialistas em segurança afirmam que a medida vai garantir esse direito constitucional. Não é a questão de circulação de armas no país que irá acarretar uma violência maior ou menor. Os números falam por si só. O segundo ponto é que o nosso lar é inviolável. Assim sendo, tem que se dar à população a garantia e a proteção à sua casa. Senão, um direito constitucional que está para toda a população brasileira será retirado. No mais, precisamos compreender que se houver uma escolha entre uma residência, uma pessoa que esteja armada dentro de sua casa e outra que não esteja, tenham a certeza que o bandido vai escolher a casa que não tem arma. Em 2019 e 2020, os brasileiros registraram 320 mil novas armas na Polícia Federal. Entre os anos de 2012 a 2018, esse número era de 303 mil. As autorizações concedidas pelo Exército a caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas também bateram recorde no atual governo. Em Sergipe, o Comitê do Desarmamento atua há 10 anos. O objetivo do comitê não é desarmar ninguém. O objetivo do comitê é uma prevenção. Aquela pessoa, o cidadão de bem, que tem uma arma que não foi registrada e que está em sua casa, ele pode se dirigir e entregar a sua arma. Porque se ele sair da sua casa sem um registro dessa arma, ele será preso como outra pessoa qualquer, que esteja portando uma arma ilegal. O comitê tem levado às salas de aula palestras sobre os perigos da utilização de armas de fogo de forma incorreta. A gente fica conscientizando o tempo todo, porque às vezes o pai tem aquela arma em casa e eles são curiosos, né? Pode ir ali pegar, então a gente fica nas escolas falando sobre isso e a gente atende esse público todo. Quem tiver interesse em realizar o desarmamento de forma voluntária, basta procurar a delegacia mais próxima. E procura a gente também na Secretaria de Segurança Pública, que é onde nós estamos. E temos recebido, né? Esse semestre, por exemplo, tem recebido mais de 40 armas voluntariamente, né? As pessoas estão indo realmente entregar quem tem sua arma. E para entregar é só procurar a gente na Secretaria de Segurança Pública ou qualquer delegacia, né, do bairro, também tirar uma guia de trânsito na internet, né? A pessoa entra no www.entreguesuaarma.gov.br e lá com essa guia ela leva à delegacia mais próxima da casa dela. Esse assunto é bastante polêmico.
antes de chamar o meu entrevistado aqui para conversar com a gente, eu quero dizer para vocês que o jornalismo, ele tem a responsabilidade de ouvir vários lados, várias opiniões. Há aquelas pessoas que acreditam que devemos desarmar a população, como nós ouvimos na reportagem, há aqueles que acham que devemos armar a população, como também outras pessoas falaram na reportagem. E aí eu pergunto para você, armar a população diminui a criminalidade? O IPEA indica que cada vez que o número de armas de fogo em circulação no país sobe 1%, a taxa de homicídio se eleva em 2%. A nova política federal vai num caminho contrário ao Estatuto do Desarmamento de 2003, que havia endurecido as exigências e afastado as armas da população. O Estatuto permanece em vigor, mas parte das regras foi afetada pelas recentes medidas. Com o argumento de que a população está mais segura quando armada, o governo federal promoveu em 2018 e 2019 uma série de medidas para aumentar o poder de fogo dos brasileiros. Com as novas normas, atiradores são autorizados a adquirir até 60 armas e caçadores até 30. Sendo exigida autorização do Exército apenas quando essas quantias forem superadas. O volume de munições que pode ser comprado por essas categorias também subiu para 2.000 no caso de armas de uso restrito e 5.000 para armas de uso permitido. Eu chamo a sua atenção para esse número. Em 2019 e 2020, estamos falando de 2 anos aí, né, um ano de intervalo entre um e outro, os brasileiros registraram 320.000 novas armas na Polícia Federal. E no intervalo de 2012 e 2018, estamos falando de 6 anos, em vez de 2, o total havia sido bem parecido. De 2 anos e 6 anos, 303.000 armas. O Estatuto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostrou que nos 14 anos antes do Estatuto do Desarmamento, o assassinatos por tiro no Brasil subiu em média 5,5% anualmente. Nos 14 anos seguintes, já no Estatuto do Desarmamento, passaram a subir apenas 0,85% a cada ano. As mortes só não caíram mais porque a criminalidade não depende apenas do número de armas, mas uma série de outros fatores: desemprego, evasão escolar, corrupção policial. E agora eu chamo para a cena um especialista em segurança que vai dar a opinião dele, falar o que ele acha em relação ao Estatuto do Desarmamento. Eu chamo para a cena o Mauro Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. O assunto é polêmico, então às vezes não é toda pessoa que quer opinar, mas com a credibilidade, né, eu quero que o senhor explique para a gente, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Qual o perigo para a sociedade? Você concorda com esse armamento, com o desarmamento? Boa noite, Mariana, boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia, família Atalaia. Realmente, é um assunto bastante polêmico, né? O Coronel Yunes, ele foi muito feliz na fala dele, e a minha opinião é o seguinte: é igual ao direito, né? O direito não é absoluto, depende. Umas pessoas podem sim ter a sua posse de arma na sua residência, o cidadão de bem, mas eu quero citar aqui Michael Derrick, ele fala que cada cabeça é o seu mundo, né? O presidente, o atual presidente, ele é a favor, né, da flexibilização da arma. Mas a gente tem que fazer o seguinte: a comparação que ele faz a comparação com a primeira potência, que é Estados Unidos. E o Brasil, né? O Brasil, como é que nós estamos culturalmente, né, socialmente, com relação a isso? E graças a Deus que hoje a Secretaria de Segurança Pública, né, ela tem cabeças pensantes, que hoje a Secretaria de Segurança Pública não é apenas um órgão, e sim são vários profissionais, né, pensando da mesma forma. Por isso que está aí o índice de criminalidade no estado de Sergipe baixo, graças a Deus, mas eu, particularmente, por estar sempre em cenas, em locais de crime, onde esse equipamento da arma de fogo tem ceifado a vida de muitas pessoas, muitos seres humanos,
eu fico cauteloso. Eu sou a favor, sim. Como? Se o órgão fiscalizador oferecer, fazer análise criteriosa para que aquele cidadão que esteja realmente capacitado psicologicamente para usar esse equipamento de arma de fogo. Por quê? Porque ele está levando para seu lar, para sua casa, para sua família, não um simples eletrodoméstico. Ele está levando um equipamento letal. Ou seja, qualquer descuido ceifa-se uma vida, tá certo? E nós vivemos uma contracultura aqui, principalmente no nosso estado, aqui de Sergipe, né, de que a maioria das armas, esses crimes estão sendo reduzidos. Por quê? Porque hoje a polícia científica trabalha em comum acordo com a civil, a militar e a penal. E tem tirado da mão de pessoas que não estão psicologicamente preparadas para usar esse equipamento, e aí está o resultado. Eu sou a favor desde que o cidadão de bem esteja capacitado para poder operar esse equipamento de arma de fogo. Agora, eu sou contrário, né, a, de repente, fazer uma farra de porte de arma. Qualquer pessoa na sociedade pode portar uma arma. Eu sou contrário. Por quê? Porque, como eu falei, Michael Derrick, ele diz, cada cabeça é um mundo, e cada mundo vive seres diferentes. Não é diferente. Não é fácil você comparar Brasil, terceiro mundo, com Estados Unidos. E um país de primeiro mundo, a gente tem visto. Quem não lembra o massacre de Las Vegas, em 2017? Na boate de Orlando também. Eu reforço o que o senhor está falando, porque quando a gente vai pegar os números dos Estados Unidos, a gente precisa comparar com países de primeiro mundo. E quando a gente compara com a Europa, por exemplo, né, com os países da Europa, a gente percebe que os números dos Estados Unidos são alarmantes de fato. Não dá para a gente comparar, perfeita a sua colocação, um país de primeiro mundo com o Brasil. E tem uma outra problemática, eu achei que a sua fala foi perfeita, eu vou nem estender essa entrevista, porque você já respondeu tudo, mas uma coisa que me preocupa bastante são em relação às crianças que estão nessas casas, são em relação à taxa de suicídio também, que aumenta muito. O que é que você fala sobre isso? Justamente, né? Justamente. Eu agradeço a Deus, né, por ter atendido realmente falar o que as pessoas querem ouvir. Com relação às crianças, é muito sério, é justamente isso. A funcionalidade para arma de fogo, a não ser ceifar a vida, né? E você está levando essa arma de fogo para dentro da sua casa, da sua família, e se você não tiver um local específico para colocar essa arma de fogo, Mariana, eu já fui para locais de crime onde, aqui em Nossa Senhora das Dores, a criança pegou a arma do pai, inclusive um policial, e ceifou a própria vida. Ou seja, ele tinha, infelizmente, né, por um descuido, deixado essa arma ao alcance dessa adolescente. E ela ceifou a própria vida. Há menos de 2 meses, eu fui a uma ocorrência, entendeu? Onde o filho também ceifou a vida pegando a arma do pai. Situação muito complicada, né? Isso. Eu te agradeço, a gente está no finalzinho do programa, levaria aqui o programa inteiro nesse papo, assunto polêmico que deve ser esclarecido. Muito obrigada pela disponibilidade.